Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O meu nome é Ana Moreira, sou médica. Hoje vamos falar sobre água, dieta e metais pesados. A ideia desta palestra é alertar-nos para a importância de aquilo que comemos, aquilo que respiramos, aquilo que bebemos e também os metais pesados, que é um tema muito pouco conversado. Então, os metais pesados. Os metais pesados têm uma classificação biológica na teoria são uns metais, uns elementos da tabela periódica que tendem ao processo de bioacumulação, ou seja, que não são metabolizados pelos organismos vivos e que tendem, portanto, a se acumular predispondo às doenças. Isto acontece porque são muito reativos, estes elementos da tabela periódica, interagem facilmente com outras substâncias químicas e, portanto, agridem rapidamente as moléculas orgânicas do nosso corpo. Portanto, os metais pesados, arsénico, alumínio, chumbo, mercúrio, platina, ouro, prata, tungstênio, bário, urânio, são um veneno silencioso para o nosso corpo. Assim, de dados globais, para que possam ter uma ideia, cerca de 70% de pessoas polissintomáticas iriam melhorar apenas com a eliminação de metais pesados do seu corpo. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que a maioria das pessoas que têm mais do que um sintoma, que muitas vezes não encaixa dentro de nenhum diagnóstico de nenhuma doença, 70% destas pessoas melhorava quando nós executássemos um tratamento de retirada dos metais pesados do corpo. Os metais pesados podem ser retirados, podem ser eliminados através de um tratamento chamado quelação, a quelação de metais pesados, com uma substância que chupa os metais pesados dos nossos tecidos. E normalmente fazemos este soro de quelação antes de um tratamento chamado afrese terapêutica, que é um tratamento que se faz ao sangue, como que fosse uma hemodiálise mais simples, mais vocacionada para metais pesados, para agrotóxicos e para pesticidas, com um filtro especial que chupa então. Não é muito médica esta palavra, mas pronto. Os metais pesados do nosso sangue, que filtra os metais pesados do nosso sangue. Os metais pesados per se davam 3 dias de aulas. Eu sou muito adepta deste tema porque vejo na minha prática clínica há muitos anos. Também fiz muita pesquisa para o livro sobre os metais pesados e já me estava a esquecer de dizer isso, não é? Tem um capítulo só de metais pesados no livro, mas assim, para quem não leu o livro ou não sabe ler, estou a fazer o resumo. O chumbo afeta essencialmente o cérebro e os olhos, portanto pode dar alterações de visão. O mercúrio afeta os rins, os ossos, todo o sistema cardiovascular, cérebro, órgãos reprodutivos, estômago e intestino. Portanto, o mercúrio, sem dúvida que tem um impacto gigante na maioria dos órgãos do nosso corpo. O arsénico atua na pele, no pulmão, sistema cardiovascular, cérebro e fígado. Então, por exemplo, nós temos de estar atentos porque muitas vezes eczemas, dermatites, a própria psoríase estão muito relacionadas com o excesso de metais pesados, com bioacumulação na pele.
Bom, então estes eram os principais, para que tenham uma ideia como é que eles têm impacto na maioria dos órgãos do nosso corpo. E agora a pergunta é, mas será que isto é a pergunta que eu ouço quase todos os dias? Mas será que isto é mesmo verdade, doutora Ana? Será que nos afeta assim tanto? Ou é só assim de imaginação? Porque na realidade eu lembro-me, quando comecei a estudar este tema, pensei, não é possível que isto nos possa afetar tanto em termos de saúde. Os metais pesados, os metais tóxicos, vêm das amálgamas dentárias dos dentes, das pilhas, das baterias, do tabaco, das tintas das nossas casas que se pintam as paredes, de algumas vacinas, de produtos de higiene pessoal, como por exemplo o desodorizante, a maquilhagem, as tintas de cabelo, perfumes, os inseticidas, os pesticidas têm metais pesados, os peixes, lamento dizer isto, mas os peixes têm muito metais pesados, então quando estamos a fazer um tratamento de desintoxicação de metais pesados, devemos evitar os peixes de grande porte. As tatuagens têm imensos metais pesados. Para aqueles que estão na dúvida de fazer uma tatuagem, por favor, ganhem juízo nessa cabecinha. Os metais pesados têm um efeito na saúde humana relacionado com algumas doenças que eu vos vou dizer a seguir, como por exemplo o Alzheimer, como por exemplo o cancro, como por exemplo doenças hepáticas, insuficiência cardíaca, tiroidite de Hashimoto, portanto problemas da tiroide, osteoporose, portanto os ossinhos começarem a ficar um bocadinho mais fraquinhos e algum tipo de disfunção renal. Então, temos que compreender que uma coisa é a toxicidade aguda dos metais pesados, que é quando eu rapidamente faço uma intoxicação, e isto é uma coisa relativamente fácil de diagnosticar do ponto de vista médico, porque significa que houve uma exposição muito elevada e, portanto, eu vou ter uma intoxicação aguda por metais pesados. Aqui o que estamos a falar é de uma toxicidade subcrónica, uma bioacumulação no nosso corpo, e que a eliminação não é pelo, lamento dizer-vos, mas o jejum não faz eliminação de metais pesados, o suor faz alguma eliminação de metais pesados, a urina faz alguma eliminação de metais pesados, mas exatamente quando nós temos uma sobrecarga de metais pesados, ou porque fumamos, ou porque pintamos o cabelo, ou porque temos amálgamas nos dentes, não é suficiente. Aquilo que o meu corpo, o bocadinho de xixi que eu pudesse eliminar com metais pesados não é suficiente. E então eu vou ficando com perda de memória, com dificuldade de concentração, com dor de cabeça, com irritabilidade, com obstipação no intestino, com náuseas, com perda de apetite, com às vezes formigueiro nas extremidades, cansaço, dores musculoesqueléticas, hipertensão arterial, a tensão alta, infertilidade, falta de líbido, nos homens alguma relação com a impotência ou com diminuição do número de espermatozoides, abortos espontâneos nas mulheres, abortos de repetição. Então, tudo isto podem estar relacionados com os excesso, com a sobrecarga de metais pesados no nosso corpo. E os metais pesados não funcionam da mesma maneira em todas as pessoas. Quer dizer que há uma manifestação diferente consoante a minha suscetibilidade individual. Ok?
Pronto, então mais ou menos isto era o que eu vos tinha para falar de metais pesados. Nós temos um retiro a vir aí no dia 26 de outubro, no Hotel Vila Galé, em Sintra, onde vou dar mais técnicas, como é que nós, de alguma forma assim, mais caseiramente, podemos eliminar alguns metais pesados, e também com tratamentos ortomoleculares, endovenosos. Nós vamos, para quem vai estar no retiro, vamos fazer este tipo de quelação, este tipo de tentativa de eliminação dos metais pesados, porque isto é um processo que demora algum tempo e ao qual nós devemos dar muita importância, porque, efetivamente, os metais pesados são um problema de saúde. Eu diria que são quase um problema de saúde pública, porque a maioria de nós está com excesso de metais pesados e com doenças exatamente relacionadas e causadas pelo excesso de metais pesados. Então, falemos agora um pouquinho sobre a água, sobre a dieta. Quando pensamos assim, há tantos anos que eu falo da dieta que prometi que já não ia falar mais, mas pronto. A alimentação deve ser uma alimentação anti-inflamatória, deve ser uma alimentação com alimentos essencialmente biológicos, com alimentos de cultivo orgânico. Lembrarmos-nos sempre que nós somos aquilo que comemos, e isso literalmente é verdade pela metabolização a que os alimentos, que acontece aos alimentos quando nós os comemos, aquilo que acontece no nosso intestino, a reação imunológica. Quando eu tenho um alimento, o meu corpo fabrica umas células para este alimento. Isto é como se fosse um modelo chave-fechadura, e esta chave-fechadura vão circular pelo meu corpo, e quando isto é inflamatório é o que me faz ter lesões ou inflamações noutros sítios. Então nós temos que escolher muito bem os alimentos que nós vamos comer, essencialmente para mantermos o peso, para que as crianças se desenvolvam bem intelectualmente, para termos uma saúde plena. É para isso que serve a nossa alimentação. E quando nós temos uma alimentação inflamatória, quando temos uma disbiose intestinal, que é uma alteração da flora do intestino, quando isto dá uma hiperpermeabilidade, que é uns buraquinhos no meu intestino, e estes alimentos inflamatórios, estas chavinhas e fechaduras que estão inflamadas, passam então no intestino e vão para outros sítios do meu corpo, como por exemplo a minha cabeça, provocam uma neuroinflamação, provocam uma inflamação da microglia, que é uma espécie de uma rede que existe na minha cabecinha. Então aí vamos ter depois o aparecimento de algum tipo de doenças. Portanto, comemos demasiada carne vermelha, comemos poucos legumes, poucas frutas, comemos pouca comida que não é biológica, ingerimos laticínios, comemos muito açúcar, comemos muito sal, comemos alimentos processados, bebemos muito café, bebemos muito álcool, não bebemos água suficiente, não comemos vezes demais, não temos que estar a comer de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas. Então, estes são assim os 10 erros principais que nós cometemos na nossa alimentação. Também contar-lhes que no livro tem um capítulo inteiro, ou se calhar até tem 2, nem sei, mas pelo menos tem dedicado à alimentação. Vamos estar na quarta-feira na cidade de Guimarães, que eu tenho uma predileção muito especial por Guimarães. Vai ser a professora Estrela Paulo que vai apresentar, vou ter eu a honra que ela apresente o meu livro, uma paciente e amiga de muitos anos, e portanto vai contar-vos em primeira mão o que é que ela sentiu, ou o que é que ela foi sentindo com as mudanças que foi fazendo com o estilo de vida, que no fundo é isso que preconiza a medicina integrativa. E depois, não sei muito bem a que horas é, mas acho que é às 7 horas, bem, pronto, deve aparecer aí às 6h30 ou 7 horas da tarde na FNAC em Guimarães, e depois vamos para Braga, para a FNAC de Braga, onde
uma querida amiga também e paciente, a Melissa Antunes, vai dar-me a honra de apresentar o meu livro e a minha visão da medicina e como é que ela também adaptou a sua vida a isto. Portanto, também no retiro que vamos ter em Sintra, de 26 a 29 de outubro, vamos ter uma palestra inteiramente dedicada à alimentação, bem como tudo aquilo que nós comermos lá é uma desintoxicação do ponto de vista alimentício, porque as comidas são todas preparadas, foram escolhidas escrupulosamente por mim, pela minha equipa, pela equipa do Hotel Vila Galé, para que tenhamos então uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação desintoxicante no retiro, para que as pessoas que vão estes 3 dias compartilhar comigo este bocadinho de tempo possam sentir na sua pele como é que é quando realmente fazemos algumas mudanças na nossa alimentação, no nosso estilo de vida. E por fim, meus amigos, e porque hoje é domingo e eu não vos quero estar a amassar, vamos falar um pouquinho sobre a água. Acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Exato, era isso que eu tinha para falar hoje. Então, a água... faltou-me falar dos pesticidas. Os pesticidas, Portugal é o país europeu que mais usa pesticidas que podem provocar cancro e há pesticidas proibidos em águas subterrâneas portuguesas, isto segundo uma notícia do Jornal de Notícia, portanto uma notícia da Agência Portuguesa do Ambiente. A contaminação já chegou às águas subterrâneas e também vos quero dizer que as águas subterrâneas também estão contaminadas com metais pesados, principalmente urânio, por isso é que encontramos nos pacientes urânio nos testes de metais pesados, nos testes de cabelo ou de pelo que fazemos de metais pesados. Também a comida para bebés comercializada em Portugal tem excesso de pesticidas, segundo o relatório da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar. Comida embalada para bebés ultrapassa os níveis máximos de resíduo de pesticidas autorizados na União Europeia. Portanto, eu pergunto-vos, o que é que estamos a fazer? O que é que estamos a fazer aos nossos filhos? Então, mais um motivo para terem muito cuidado com aquilo que comem, para terem cuidado com o intestino, para saberem se têm metais pesados, para saberem se os vossos filhos têm metais pesados, porque isto não dá sintomas agudos. Vamos tendo uma bioacumulação no organismo e os sintomas são algum cansaço, alguma falta de memória, hiperatividade nas crianças, está muito relacionada com excesso de metais pesados. E depois a água, nós vamos ter no retiro, porque é que eu hoje me lembrei de falar da água? Porque no retiro vamos ter um ritual, a palavra ritual não é muito bem vista, mas pronto, um jogo, chamemos-lhe assim, um jogo entre mim e as pessoas que vamos estar a acompanhar nestes 3 dias que vamos estar no Hotel Vila Galé em Sintra, que chamamos o ritual da água porque é um rebirth, portanto, utilizamos a piscina interior do hotel para fazer uma simulação do nosso nascimento, uma espécie de um jogo em que todos estamos numa roda e que quando nos levantamos da água, o nosso corpo vai ter a sensação como se estivéssemos a nascer de novo. E pronto, este é um jogo, um ritual que fazemos no retiro de 26 a 29 de outubro no Hotel Vila Galé em Sintra. E porquê é que se faz isto? Primeiro porque cerca de 70% do nosso organismo é formado por água e o cérebro tem cerca de 75% de água. Então a qualidade da água é fundamental para manter a nossa saúde e a água também guarda memória. Como a água guarda memória, nós vamos utilizar uma piscina, vamos utilizar a água que temos no nosso corpo para entrarmos em ressonância com o nosso nascimento, de forma a que alguns microtraumas que quase todos nós temos de nascimento possam ser ultrapassados.
Uma técnica importante que vamos também, uma das palestras que eu vou dar no retiro, que é a mesma palestra da água e que também está no livro, tem a ver com a água ionizada. Pode-se ferver a água para que ela fique ionizada, não devemos beber refrigerantes, não devemos... Se às plantas não damos refrigerantes para regar, porque é que devemos de dar refrigerantes aos nossos filhos ou bebermos nós próprios refrigerantes? Portanto, essa é a explicação do porquê que temos ou devemos ter algum cuidado com a água. Então, vamos aproveitar que eu gosto tanto de fazer retiros. Vamos aproveitar, termos algum tempo para podermos estar juntos num ambiente mais informal, com algumas palestras todas, como mais ou menos já se foram habituando. Aí, obviamente, que conseguimos ver os slides. Aqui esta coisa do Instagram não dá para mostrar os slides, mas a maioria das palestras que tenho no meu canal do YouTube tem os slides para que possam acompanhar aquilo que eu mais ou menos vou dizendo. Vamos equilibrar no momento de pós-Covid em que cada vez mais os pacientes nos contam que estão tristes, que estão assim, tão assoberbados do trabalho, que estão com cansaço, que estão com dificuldade nos seus próprios relacionamentos. Vamos aproveitar estes dias para irem individualmente ou em casal a revitalizar corpo, mente e espírito. Lembrem-se que o mundo está num processo de evolução muito acelerado que nos causa stress e, portanto, o desafio para a maioria de nós, o challenge, é atingirmos a saúde plena nestes 3 níveis de físico, emocional e mental e, portanto, façam uma pausa, retirem-se deste stress a que todos estamos instalados. A maioria, sem que nos dermos conta, todos estamos a ser mais... exigem-nos mais do que aquilo que nós conseguimos dar. Portanto, desfrute de si mesmo, desfrute de, se for em casal, reequilibrando-se com os tratamentos ortomoleculares mais avançados que nós vamos fazer estes 3 dias no retiro e de forma a restabelecermos a saúde de uma forma global. Portanto, é um espaço para encontrarem a paz interior, aquela coisa que se chama a nossa essência. Quando nós estamos nisto, não estamos desequilibrados, estamos com uma sensação de plenitude e de completude. O formato de retiro 3 dias é o melhor método que foi estudado para desestressar, com resultados mais rápidos, portanto, em que há um benefício, um equilíbrio custo-benefício muito bem comprovado. Aproveitamos um contacto único com a natureza, com atividades que estimulam o autodesenvolvimento, restabelecendo o nosso equilíbrio emocional, porque através de nos desconectarmos da rotina diária e vamos cortar ao máximo com os telemóveis, computadores, nem pensar, reduzimos o stress, conseguimos induzir um estado de relaxamento profundo que nos permite renovar energias, que nos permite aprender a ver os problemas de outra perspectiva, também com uma oportunidade para mudarmos a nossa alimentação, porque alguém vai cozinhar para nós, alguém nos vai dar comida, nos vai dar água, e portanto, junto com a minha orientação, vamos aprender a fazer as escolhas certas, provocando então esta desintoxicação do corpo físico, e isto nos vai levar a uma transformação pessoal garantida de uma forma muito mais fácil do que aquela que conseguimos fazer em casa. Portanto, este formato retiro é o lugar perfeito e ideal para trabalhar o corpo físico, com a comida, com os tratamentos de desintoxicação, com os tratamentos de quelação, com o ozono. É o lugar ideal para trabalhar o corpo emocional, com o trabalho que vamos fazer de coaching e autodesenvolvimento, e também, podemos dizer assim, mais mental e espiritual, porque algumas das palestras nos levam para isso. Temos o Ritual do Fogo, que é um dos meus favoritos, no qual escrevemos uma lista de objetivos
daquilo que queremos na nossa vida, como é que eu quero estar daqui a meio ano, daqui a 5 anos, daqui a 25 anos, e a seguir queimamos, portanto, fazemos o ritual do fogo, queimamos todos em grupo, eu inclusivamente, e depois o ritual da água, como eu disse, que é um rebirth. Este rebirth é uma técnica muito interessante de simular o nosso nascimento e vamos fazê-lo com o suporte, o meu e o da minha equipa de profissionais de saúde. Portanto, para terminar, 4 dias da nossa vida em que nos vamos reconectar, vamos restaurar a vitalidade física com a alimentação super cuidadosa, com os tratamentos endovenosos e da ozonorretal que vamos ter à sua disposição no retiro, reequilibrando a energia emocional com a minha ajuda, o meu conhecimento, a minha experiência profissional, tanto nessa parte mais integrativa da saúde como com técnicas de reconexão. Portanto, é garantido 4 palestras no total, 4 tratamentos ortomoleculares endovenosos, 3 tratamentos de ozonoterapia e depois a consulta de nutrição, um relatório, todos esses detalhes vocês conseguem ver no link que vai aparecer na bio. Portanto, eu vou fazer isto consigo, vou ajudá-lo e na quarta-feira estamos juntos em Guimarães, a cidade da qual tenho muitos amigos, que era muito fã desde criança, tenho um fascínio muito grande pelo senhor Dom Afonso Henriques e pelo seu castelo e, portanto, vamos nos ver na FNAC de Guimarães às 6h30 e depois na FNAC de Braga às 9h na quarta-feira, dia 18 de outubro. E para aqueles que querem ter 4 dias de reconexão, estamos no dia 26 de outubro no Hotel Vila Galé em Sintra e presumo eu, para estar a dizer isto é porque ainda temos aqui lugares. Portanto, temos pacientes ou utentes, amigos que nos contam que desde o retiro nunca mais comeram glúten, nunca mais beberam café, nunca mais comeram açúcar branco, isto porque aquele momento em que estamos aqueles 3 dias com a dormida incluída, com a comida incluída, em que temos as massagens incluídas para nos ajudar a desconectar, as palestras com o reforço positivo de como é que devíamos alterar o nosso estilo de vida, faz-nos permitir a mudança que depois nos dá um input para termos então um bocadinho mais de força para seguirmos em casa. Portanto, preencham o formulário de inscrição, estamos todos conectados sempre e vamos desconectar-nos do dia a dia, do stress e daquilo que nos chateia nesta sociedade para nos reconectarmos connosco mesmos na próxima semana em Sintra, 26 a 29 de outubro, e esta semana vemo-nos então na apresentação do livro, onde vamos ter tempo para abraços e autógrafos. E então, meus amigos, até lá!